Shalom, tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Eu sou o pastor Mauro e líder do ministério Chamados pelo Fogo. E você está então no Maná Diário. Nós estamos aqui então lendo o livro de Neemias com a visão profética da intercessão e oração. E aqui o Senhor tem ministrado aos nossos corações. E dentro da intercessão, você sabia que o intercessor ele não caminha sozinho? Você sabia que o Senhor nos dá estratégia para todas as coisas? E em todas as situações, o Senhor nos dá estratégia? Nos dá orientação para todas as coisas? Então vamos ver como tudo é organizado, como tudo funciona quando há unidade de propósito. Vamos ver então Neemias 3 sobre a distribuição do trabalho. Como foi feita toda a distribuição? Eu vou ler bem rapidamente para você entender como todas as famílias se envolveram na reconstrução dos muros e das portas. E diz assim, Neemias 3:1, a distribuição do trabalho. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho em reconstruir a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre do Sem, que consagraram, e até a torre de Hananeel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Ezacur, filho de Irri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Hassená. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Racós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesezabel, fez os reparos. E ao seu lado, Zadok, filho de Baná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. A porta Gesana foi consertada por Joiaba, filho de Pazéia, e por Mesulão, filho de Bezodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias de Gibeon e Jadon de Meronote, homens de Gibeon e de Mispá, localidade que estava sob a autoridade do governador da província do Trans-Eufrates. Uzias, filho de Araías, um dos eurives, fez os reparos no trecho seguinte, e Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos no trecho seguinte. E ao seu lado, Gedaías, filho de Harumaf, fez os reparos de frente da sua casa. E Ratus, filho de Razabneias, fez os reparos ao seu lado. Malquias, filho de Arim, e Hasub, filho de Epat, Moabe, repararam outro trecho e a torre dos fornos. Salum, filho de Halues, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. A porta do vale foi reparada por Hanum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros do muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito Bet-Haquirem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. As portas da fonte reparadas por Salum, filho de Corrosé, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, cobriu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também fez os reparos do muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei.
até os degraus que descem da cidade de Davi. Além dele, Neemias, filho de Azbuque, governador do meio distrito de Bet-Zur, fez os reparos até em frente dos túmulos de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto a ele, Esabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas que estavam sob a responsabilidade de Binui, filho de Henadad, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispa, reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica em frente da subida para a Casa das Armas, e indo até a escada do muro. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Acós, reparou outro trecho desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. Os demais reparos foram feitos pelo sacerdote das redondezas. Depois Benjamim e Azob fizeram os reparos em frente à sua casa, e ao lado deles Azarias, filho de Mazéias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado de sua casa. Depois dele, Binui, filho de Henadad, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. Epalau, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro e da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda. Junto a ele, Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que vivia na colina de Ofel, fizeram os reparos até em frente da porta das águas, na direção do leste, e da torre que ali sobressaía. Depois dele, os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofel. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente da sua casa. Ao seu lado, Zemaías, filho de Zecaías, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Depois Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zelafe, fez os reparos do outro trecho. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente da sua moradia. Depois dele, Malquias, ourives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente da porta da inspeção, até o posto de vigia da esquina, e entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas. Os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Observe que todas as famílias se envolveram, menos umas pessoinhas aqui que eu acabei de ler, que não se envolveu. Deixa eu só achar aqui, ó, no Neemias 3:5. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os homens dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Então, em meio a toda essa organização, sempre vai haver alguém que vai se revoltar. Então, você que é intercessor, você que tem o chamado para a oração e para a intercessão, guarde bem isso. Sempre vai ter alguém que não vai querer seguir a ordem. Mas o chamado não pode ser parado. A restauração não pode ser parada. Tanto que foi reparado pelos homens de Tecoa. Percebe? Ele foi reparado. Não é porque alguém não quis, um grupinho não quis, que tudo vai parar. Não. Eles cumpriram aquilo que lhes cabia fazer. Então, aquele que cabe a mim e a você fazer, nós temos que fazer. Você sabe por quê? Se nós não fizermos, o Senhor vai levantar outro para fazer. Sabe por quê? A obra é dele. Tudo é dele, por ele, para o grande eu sou. Não é nada sobre nós, mas é sobre o grande eu sou. Aquele que pode e sabe todas as coisas. Aquele que deu a estratégia para Neemias. Por causa de um homem,
Olhe e observe quantas famílias foram envolvidas nessa reconstrução. Então o Senhor dá visão para uma pessoa, mas a participação é de todo um coletivo, daqueles que o Senhor vai colocando, vai participando. Então que a graça do Senhor venha ministrar ao meu e ao seu coração, e que os nossos olhos sejam abertos para aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, que é para abençoar pessoas. Isso é, sarar feridas no espírito, na alma e no corpo, tirar e fechar brechas no espírito, na alma e no corpo. É para isso que o Senhor tem nos chamado. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, eu te agradeço pelo seu cuidado, te agradeço também pelo chamado, Deus. Que privilégio poder servir ao Senhor, que privilégio, Senhor. Eu tenho em mim todos os meus órgãos funcionando, todos os meus sentidos funcionando, para o louvor da sua glória. Não é sobre mal, mas é sobre o Senhor, um Deus que faz milagres, um Deus que restaurou os muros de Jerusalém, as portas. Quantas famílias foram envolvidas, Senhor, por causa que um homem se colocou na brecha, Senhor, um homem que ouviu e entendeu a necessidade que o Senhor tinha apresentado a ele, que era a restauração dessa cidade. Ah, Deus, talvez estejamos orando, esperando que caia até fogo do céu, esperando que o Senhor fala. Mas não, o Senhor vem na brisa também. E o Senhor fala também na brisa. Como chegou, ó Deus, este homem e falou tudo para Neemias, tudo que tinha acontecido em Jerusalém. E ele se comoveu. Ele orou ao Senhor, ele chorou, ele clamou. O Senhor o direcionou. E olha quantas pessoas, Senhor, também moveu para ajudar Neemias. Ah, Deus, obrigado pelo privilégio de poder trabalhar para o Senhor. Mas eu sei que há pessoas que estão aqui nesse caderno de oração, que eu oro aqui todos os dias, Senhor. Todos os dias eu oro aqui suplicando a sua misericórdia, o favor do Senhor sobre a vida de cada um. Ó Deus, eu peço agora que mova o coração de cada um para cumprir a tua vontade. Não é simplesmente sobre nós, mas é sobre o Senhor. Ah, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê, que tudo ouve. Ouve a voz do clamor deste homem e dessa mulher, que talvez esteja se sentindo sozinho e abandonado em meio a uma multidão. Talvez até mesmo seus familiares estão rejeitando ou já o rejeitou. Talvez não haja compreensão nessa família, Deus. Está tudo rachado, as portas estão arrancadas, Senhor, os muros dessa casa estão derribados. E o inimigo está entrando e saindo facilmente, Senhor. Mas eu clamo ao Senhor agora. Coloque, Senhor, as pessoas certas, na hora certa, com o propósito certo, para que essa família seja reconstruída pelo Deus eterno. Este homem, essa mulher, receba direcionamento do Senhor para reconstruir também os seus muros. Seja individual, seja familiar, seja no coletivo, Senhor. Use cada um de nós para o louvor da tua glória, Senhor, para o louvor da tua glória. Também coloco diante do Senhor o pedido de oração daquela criança, ó Deus, que caiu daquele prédio. Senhor, traz a recuperação completa, Senhor, completa, e que não fique nenhuma consequência. Ah, Deus, mas que ela seja guardada e conduzida pelo Senhor, e que o Cristo que vive em nós também se manifeste nessa família, se ainda não conhece o Senhor. Se revele a eles através desse livramento, Senhor, que o Senhor tem poupado vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado pela reunião que tivemos aqui nessa segunda-feira, à noite, pela presença do Senhor, para manifestar da glória do Senhor neste lugar. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Se você concorda com essa oração, escreve embaixo: graças ao Deus Todo-Poderoso. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Se você não é membro, torne-se membro, patrocinador deste canal, mantenedor deste canal, para que possamos ir ainda mais longe e abençoar ainda mais pessoas. Então aguardo você hoje às 18 horas na série Cartas Paulinas. Deus te abençoe, Deus te guarde e fique na paz. Tchau.